Bom dia, alunos do Max College, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos fazer a correção das atividades do texto Mudança, que é um trecho do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Essas atividades foram enviadas a vocês na segunda-feira na sala de aula virtual, e quem foi para a escola, quem está no presencial, também recebeu essas atividades e respondeu. Para quem eu não vistei na sala de aula, ou porque não deu tempo de terminar, ou para os alunos que estão no sistema remoto 100%, enviem aí as atividades respondidas, tá bom? Antes de fazer a correção, envie pelo e-mail que é informado a vocês lá na sala de aula virtual, maxnayara@yahoo.com. Então vamos lá, vamos fazer aí a correção dessas atividades. Na aula passada, nós já fizemos a leitura do texto, nós já fizemos aí a explicação de cada uma das perguntas, tá bom? Cada uma dessas questões aqui. E agora nós vamos para a correção, vamos lá? A primeira questão da atividade diz o seguinte: no trecho que você acabou de ler, quais elementos são fictícios e quais são reais? Quando nós trabalhamos com o texto literário, nós trabalhamos aí com elementos fictícios, com elementos reais, e é justamente isso que a questão quer saber de nós. Nós sabermos identificarmos aí aquilo que é real, aquilo que realmente existe, e aquilo que é ficção, aquilo que foi criado pelo autor do texto. Lá no texto nós temos alguns personagens. Esses personagens, eles são ficcionais, fictícios. Portanto, aqui nós temos o Fabiano, nós temos sim a Vitória, nós temos o menino mais velho e o filho mais novo. Esses não têm nomes próprios. Nós temos a baleia, que é a cachorrinha também. Eles são fictícios, são exemplos de elementos fictícios aí no nosso texto, porque esses personagens foram criados pelo Graciliano Ramos. E nós temos alguns elementos que são reais, como o sertão nordestino, ali a caatinga, aquele cenário da seca e tal, isso é real. Isso foi retratado por ele, mas isso é real. A situação passada por eles, a fome, a busca por subsistência, o descaso, tudo isso é real. Então a situação ali, o sertão, e a situação vivida, passada por eles é real, são reais, certo? Então quando nós fazemos a leitura de um texto literário, nós podemos identificar aí esses elementos, a mistura aí do que é fictício e do que é real. Diferentemente de alguns gêneros textuais que nós temos, que eles não são literários, mas eles tratam apenas da realidade. Como, por exemplo, a notícia, a reportagem, eles têm ali o objetivo justamente de trabalhar apenas com fatos reais, com a veracidade. Mas nós temos gêneros literários como conto, romance, crônicas, que eles não têm tanta obrigatoriedade de trabalhar com o real, muito pelo contrário, alguns inclusive têm a característica de trabalhar com a fantasia, com a ficção, com o imaginário, certo? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: na narrativa de ficção, os fatos se relacionam com o espaço em dois níveis, por meio do espaço físico ou geográfico, e por meio do espaço social. E o que é isso? A própria questão já vai nos trazer. O espaço físico ou geográfico é o lugar onde os fatos se sucedem. Uma casa, uma escola, um ônibus, no sertão. O espaço social é aquele relacionado às condições socioeconômicas, psicológicas e morais das personagens. Comente sobre esses dois níveis de espaço no trecho lido e explique o modo como eles se relacionam. Pessoal, nós temos ali um espaço físico, um espaço geográfico da Caatinga, do sertão nordestino,
ali daquela situação de seca. E nós temos o espaço social, em que está relacionado com a condição socioeconômica deles. Eles eram pobres, né, extremamente pobres, miseráveis. Isso influencia também na questão psicológica e moral dos personagens, claro, certo? Vamos lá. Primeiramente, eles estavam em busca de sobrevivência. Então, a própria questão do espaço ali geográfico fez com que eles buscassem essa subsistência, porque ali eles não eram capazes, né? Eles estavam vivendo na miséria por conta da seca, da fome. Então isso influencia a questão econômica deles, com certeza. E por sua vez a questão econômica deles, socioeconômica, influencia a impossibilidade deles viverem naquele lugar, naquele sertão seco também, porque se eles tivessem condições, eles poderiam ali arcar, né, buscar maneiras de plantar, de criar animais ali, mas nós temos aí uma forte relação entre esse espaço social e esse espaço geográfico. Vamos lá, o espaço geográfico físico influencia diretamente o espaço social da família, visto que é um sertão que impossibilita aos pobres terem subsistência, plantar, criar animais, ter água para beber. Essa pobreza, além de torná-los miseráveis, não possuírem nada, economicamente falando, torna-os muito abatidos, tristes, praticamente sem esperanças. Eu digo praticamente porque se eles estavam ali caminhando, buscando algo melhor, é porque eles tinham ali um pouco de esperança, mas a esperança de continuar naquele lugar e ter vida e sobreviver não existia, senão eles não estariam aí em busca de algo melhor, né? Uma miséria que abala tanto o físico quanto o psicológico e até mesmo a moral. Por exemplo, Fabiano cogitou matar ali, né? Desejou matar seu filho ou deixá-lo ali para morrer, porque ele estava ali atrapalhando, né? Ele ficou prostrado ali, estava atrapalhando eles continuarem a caminhada. Então, aqui nós podemos perceber aí a relação que há entre esse espaço físico e esse espaço social. Mas essa resposta, ela não fica só nisso daqui, tá bom? Você pode contribuir, pode colocar mais elementos aí a partir da sua leitura e interpretação. As questões de interpretação textual, nós devemos levar em consideração isso, tá bom? Isso daqui não é um gabarito fixo, então vocês vão contribuir também a partir da perspectiva da interpretação de vocês do texto, tá bom? Agora, vamos para a terceira questão. No trecho, o narrador refere-se às crianças por o filho mais novo e o menino mais velho. Na obra toda, não é mencionado o nome próprio dos meninos. Sabendo disso, levante hipóteses sobre qual seria o efeito pretendido com esse recurso. Pessoal, quando a questão aqui diz para levantar hipóteses, é para você levantar suposições aí. Por que você acha que os meninos não tinham nome? Eles não tinham nome próprio, eles eram... A referência que nós temos deles ali é o filho mais novo e o menino mais velho. Vamos lá. São crianças que representam aí uma sociedade, uma família, muitas outras crianças que passam por esse tipo de situação, certo? Então, não é só o João, não é só o José, então... são várias crianças que passam por isso. Então, ao não nomeá-los, a intenção era essa, que eles representassem todas essas crianças, essas famílias que passam por essas dificuldades. Então, as crianças são destituídas de nomes próprios, pois representam várias crianças que passam por essa situação de pobreza, miséria, seca, porque o nome ele nos particulariza. Ele, no caso, eles representam várias crianças. Quarta questão.
No momento em que o menino mais velho começa a chorar, Fabiano irrita-se e diz ao filho: anda, condenado do diabo. Após algumas reflexões, sua cólera desaparece e Fabiano sente pena da criança. De que maneira então passa a ver o filho? Então Fabiano, ele ficou com raiva ali do filho dele, porque ele começou a chorar, se prostrou ali, não continuava a caminhada. Mas depois ele pensou um pouco, refletiu e ele passou a ter pena do filho. Então, como ele passou a ver o filho? Fabiano passa a ver o filho como alguém que precisa de sua ajuda para continuar, alguém sem forças, alguém que não merecia ser deixado aos bichos do mato, porque primeiro ele pensou em largar o menino lá, mas depois ele pensou, foi lá, pegou o menino no colo e continuou a caminhada. Então ele viu que ali o menino não tinha mais forças para continuar. Ele então precisou ajudá-lo. 5. O pensamento impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato é atribuído ao narrador ou ao Fabiano? Fabiano, que primeiro sentiu raiva ali do menino e depois ele passou a ter pena, e esse trechinho aí, impossível abandonar o anjinho aos bichos, é atribuído ao Fabiano, porque depois que ele passou a ter pena dele, ele viu que não podia deixá-lo ali aos bichos do mato. 6ª questão. Qual a razão da cólera de Fabiano? Ele ficou com raiva justamente pelo filho ter ficado ali, né, começado a chorar e ter ficado prostrado. Então, pelo estado de prostração. O que é prostração? Debilidade física, fraqueza, batimento, moleza do filho, visto que isso estava atrasando a caminhada deles. 7ª questão. No 8º parágrafo, Fabiano usa uma metáfora para se referir ao menino. Identifique-a. Essa questão aqui, ela gerou um pouco de equívoco, porque quando nós vamos contar os parágrafos do texto, nós contamos também o diálogo. Contando o diálogo, o 8º parágrafo é aquele que começa: o pirralho não se mexeu. Sem contar o diálogo aí, né, as falas, seria aí o pelo espírito atribulado do sertanejo. No 8º parágrafo, nós temos uma metáfora, nós encontramos lá coração grosso. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça, né? Quer dizer que ele estava ali insensível com a situação. Porém, essa metáfora não está fazendo referência aí ao menino, né? E sim ao sentimento ali do Fabiano. Lá no 10º parágrafo, nós temos o anjinho, que aí sim é uma metáfora utilizada para se referir ao menino. Esse 10º parágrafo seria o 8º, desconsiderando as falas, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui no gabarito essas duas respostas. Lá tem também o pirralho, né? Mas pirralho não é metáfora, é um sinônimo de garoto, menino, tá bom? Eu vi que alguns alunos colocaram pirralho, mas pirralho não é metáfora. Vamos agora para a 8ª questão. Nesse trecho, há poucas falas das personagens. Sim, a Vitória, por exemplo, limita-se a produzir alguns sons guturais. Levante hipóteses sobre a razão disso. Vamos lá, ela estava muito fraca, por isso é uma hipótese. Então, aqui nós devemos levantar hipóteses mais uma vez. Né? Seria porque ela estava muito fraca, ou porque ela também representa quem não tem voz ali diante da miséria, né? Quem não é ouvido. Porque esse livro, né, é uma denúncia. A Graciliano faz uma denúncia aí justamente ao descaso a essas pessoas que estão aí à mercê, né, da seca, da fome. Então é outra hipótese que nós podemos levantar aí também, tá bom? Dentre outras que vocês também podem trazer. Então coloquei aqui como porque ela estava muito fraca ou porque ela era tão miserável que não tinha voz. 9ª questão. Que efeito a leitura desse trecho provocou em você? Ao ler esse trecho,
esse trecho aí de Vidas Secas, o que você sentiu? Você sentiu pena? Você sentiu tristeza? Você sentiu remorso? O que você sentiu? Então essa é uma resposta pessoal, tá bom? Você vai colocar aí como você se sentiu ao fazer a leitura desse trecho. Vamos agora para a 10ª questão. A 10ª questão eu até mencionei a vocês que pulassem ela, porque pede para fazer uma comparação com o texto anterior aí, que não é do nosso livro, é do livro que eu tirei essa atividade, tá bom? Então essa não tem resposta. 11, 11ª questão. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos retrata a dura realidade do sertanejo nordestino. Qual seria a intenção do autor com isso? Até já comecei a mencionar aí a vocês a respeito disso. Então esse autor, ele tinha aí a intenção, ele teve a intenção de denunciar as mazelas sociais, a miséria vivida por famílias sertanejas, mostrar a desumanização que a seca provoca, a exploração, mostrar aí o descaso também, né, com essas famílias que saem de sua própria casa, do seu próprio lar, porque não conseguem sobreviver ali, não há perspectiva, não há condições de se manterem ali. Então essa foi a intenção aí do Graciliano Ramos ao escrever Vidas Secas. 12ª questão e última, nós temos aí a última questão. Ela diz o seguinte: a obra Vidas Secas foi escrita há cerca de 100 anos. Ainda não tem 100 anos, ela foi publicada em 1938, tá bom? E como é a situação do sertanejo nordestino atualmente? Vocês sabem se esse tipo de situação ainda acontece ou não? Isso mudou nesse século aí? Converse com seus colegas sobre isso. Eu falei a vocês que vocês poderiam fazer pesquisas aí, né, sobre essa situação, já que nós não temos tanto contato assim, né? Vemos pela televisão ou na internet às vezes, e isso já mostra um pouco do descaso, né? Porque elas não têm voz, elas não são mostradas aí, essas dificuldades, essas situações são pouco mostradas para nós termos a ideia aí de que está tudo bem, tá bom? Mas ainda existe sim muitos problemas com a seca aí no Nordeste, tá bom? Então a região Nordeste ainda passa por estados críticos de seca. E aí eu fui aqui no site da FUNSEMI, peguei esse mapinha aqui, ele é de há um ano atrás, de fevereiro a março de 2020. E aí nós temos, observe, quanto mais escuro, mais crítica é a situação de seca. Então aqui melhorou, né, de fevereiro para março deu uma melhorada, mas nós podemos ver aqui que a situação ainda é crítica, eles ainda passam por seca aí, tá bom? Observe que aqui em fevereiro nós tínhamos aqui um estado crítico, que é uma seca extrema em todo esse estado aqui. Observem, isso é muito crítico, né? Então vocês acham que se de 100 anos, quase 100 anos, isso perpetua, de fevereiro de 2020 para fevereiro de 2021, essa situação mudou muito? É claro que não. E para isso nós precisamos fazer como Graciliano Ramos, nós precisamos denunciar, nós precisamos mostrar, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos conhecer aí, saber, entender que essas regiões ainda passam por muitas dificuldades. Então muitas famílias ainda passam por fome, seca, miséria, certo? Porque nem o solo onde eles vivem é capaz de plantar, não é possível, não é fértil o solo. Então se não tem grama, não tem capim para o animal comer, como que se cria um animal, como que se planta, se não tem recursos aí, né, para irrigação, etc. Então são problemas que ainda existem, ainda persistem aí na nossa sociedade brasileira.
tá bom? É por isso que o índice aí de nordestinos, né, que vão para São Paulo, que vem para o Centro-Oeste, que vão para outras regiões, é muito alto, porque eles estão em busca de sobrevivência. Porque onde eles moram, no estado onde eles vivem, na cidade, enfim, na região, não é possível, isso não é possível, não há perspectiva, tá bom? E aí nós terminamos aqui essa atividade, a correção dela. E antes disso, antes de nós terminarmos mesmo, eu quero que vocês vejam aqui, nós vamos ver aí algumas imagens que tem essa mesma intenção de denunciar essa realidade. Nós temos ali um artesanato, são retirantes, assim como a família, né, representada ali em Vidas Secas, eles estão saindo com a mala, né, as malas e as roupas, enfim, tudo que eles têm ali, eles estão saindo, indo em busca de melhoria, porque onde eles viviam, onde eles vivem, não é possível. Isso é um artesanato, e o artesanato, a arte, ele tem influência, ele tem origem ali, justamente da cultura, da vivência ali das pessoas daquela região. Então o artesanato nordestino, ele tem muito disso, ele retrata bastante aí essa realidade. E aqui ao lado nós temos uma imagem, né, uma foto aí do sertão nordestino. Observe o quanto é seco, o chão é seco, não tem vegetação, não tem grama. Nós temos ali alguns cactos e tal, alguma vegetação, lógico, mais resistente, mas não tem verde. Observe o quanto é seco. Aqui nós temos um quadro muito famoso do Portinari, que tem como nome Os Retirantes também. E observem aqui, esse quadro ele é muito representativo. Nós temos o solo seco, né? Como nós vemos aqui que é real isso. Nós temos ossos aqui, porque animais mortos. Nós temos aqui uma família de retirantes. Observem a tristeza no olhar, na feição deles, o quanto eles são magros, doentes. Observe esse menino aqui, ó. Esse menino, olha o tamanho da barriga dele, em relação às doenças, né? Aqui nós temos uma criança que parece mais um esqueleto, né? Este menino aqui também, observe que ele também parece estar morto, e justamente representa aí essa falta de vida, essa miséria. Esse quadro ele é muito relacionado a essa obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Conversa muito. Aqui nós temos muitos urubus aqui em cima, olha, porque o urubu ele vai em cima de animais mortos, né, em cima daquilo que está morto. Os urubus estão esperando ali eles terminarem de morrer, né, para pegar as carcaças, né. Aqui nós temos também um senhor que está segurando algo que parece uma foice, né, com esse urubu aqui, esse pássaro, fica parecendo uma foice da morte, né. Isso aqui também é muito representativo, tá bom? E nós podemos ver, observe aqui esse neném também, ó, essa criança que está no colo, uma criança, né, que está no colo também, só o couro e o osso, né, muita magreza, muita pobreza, muita miséria, representando justamente esse cenário aí, essa situação, esse contexto nordestino. Aqui nós temos mais uma vez, aqui nós temos também uma obra aqui, nessa muito colorida, mas que também representa os retirantes. Observe, todos estão tristes, observe a feição triste deles, aqui no chão rachado, ó. Aqui nós temos uma foto também, a família de retirantes no sertão da Bahia em 1998, né, e já é a realidade mesmo, nua e crua. E aqui também outra família aí de retirantes. Observem o solo, os galhos secos, as carcaças, né, os animais mortos, então nada sobrevive, né. Aqui tem só um cacto que está bem bonitinho, o resto tá tudo muito seco, todos muito magros, porque a miséria, a fome, a sede, certo? Então
terminamos aqui essa nossa aula sobre esse trecho aí, Mudança, sobre um pouquinho dessa obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, e eu indico vocês a leitura desse livro, dessa obra, desse clássico que é muito importante para nós, é cobrado em vestibulares, em provas aí, então é muito importante nós conhecermos. E nós já começamos aqui no início do ano já a discutir, conversar sobre esse tema importante, sobre esse texto aí, como a realidade aí nessa obra, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato comigo durante o plantão, tá bom? Ele acontece de segunda, terça, quarta e sexta. Segundo plantão acontece presencialmente, nos outros dias, menos quinta-feira, ele acontece virtualmente, tá bom? Quinta-feira não há plantão de português, de outras matérias tem, basta vocês observarem no horário de vocês, tá bom? Qualquer dúvida em relação as atividades, esse modelo híbrido que nós estamos começando agora, né? Estamos aí na segunda semana só, ou no totalmente remoto, vocês podem me perguntar também, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês, com a presença de vocês, e podem contar comigo também, viu? Até a próxima aula, tenham um excelente restante de semana e um ótimo final de semana também, para quem vir essa aula na sexta-feira, e até a próxima aula.